E começando aqui mais um podcast Lucro Rosa, nós estamos aqui com um tema super interessante sobre cultura, música. E a pergunta aqui é: verdade nua e crua, o que é viver de música no Brasil, Dani? O que é viver de música no Brasil? O que você acha? Pois é, hoje vamos saber tudo isso. Estamos aqui com um convidado super especial, Beto Garja. Ele é vocalista da banda Red Fox, maior show sertanejo... Não, desculpa, maior show country do Brasil. Beto, obrigada pela tua participação. Esse teu equívoco é normal, viu, Dani? Vamos saber Porque a tem diferença. gente que não sabe a diferença, né, Beto, de country, sertanejo, mas a gente vai aprender tudo aqui com você. Olá, Fábio. Olá, Dani. E é normal, viu? Não tem problema errar. Não, foi de propósito, eu não errei, gente. Mas é um gancho, é o gatilho pra gente poder até explicar essas diferenças aí, para que fique muito claro. Mas é normal isso aí. E é interessante colocar dessa forma, pô, o que é o country? É o show sertanejo? O que é o show country? Normal. Vamos saber as diferenças. Isso aí. Né? Obrigado pelo convite e que seja um papo muito rico aí para quem busca esclarecimentos aí com relação ao mundo dos negócios, principalmente envolvendo entretenimento. Eu tenho certeza que vai ser um papo super rico, porque você tem muita coisa para informar aqui. A gente estava aqui antes batendo um papo aqui que quase que eu perdi o horário, porque o papo estava bom. E curiosidades, né, Beto? Porque a gente tem realmente a questão que tem que falar, artista ganha dinheiro igual água, né? Nossa, é muito fácil. As pessoas têm a impressão de que é fácil, Claro que tem gente que sabe a dificuldade, né? Mas não é todo mundo que sabe o quanto é difícil você conseguir a atenção de uma plateia cheia. Aí a gente quer saber como que você faz. Qual o segredo aí? São dois pontos distintos, né? O primeiro é como você ter o seu negócio, fazer o negócio da música prosperar, para você ter essa notoriedade, para que você tenha uma plateia cheia, para você que sempre, quando você for fazer um show, tenha público para te assistir, as pessoas gostem do que você faz. E existe a parte de você lapidar o seu produto para que aquele produto seja interessante, para que mais pessoas comprem o produto e que mais pessoas queiram ver o produto, né? A bagagem aí é louca tua, hein? A tua trajetória aí. Conta um pouquinho que você já foi para tudo quanto é lugar, países. A tua história é linda. Conta pra gente um pouquinho. Eu comecei a Red Fox... na verdade, todo músico sempre foi músico desde muito cedo, né? Todo mundo tinha uma banda de escola. Muita gente. Se você conversar com mais de 50% dos homens, os caras eles sempre tocaram algum tipo de instrumento, tiveram algum instrumento em alguma banda na época da escola e tocaram, e por algum infortúnio ou alguma guinada do destino, o cara foi fazer faculdade de outra coisa. Hoje ele trabalha com... Sei lá, hoje o cara é advogado, hoje o cara é engenheiro, mas ele mantém uma banda lá, que ele toca de fim de semana. Acho que é igual a mulherada, queria ser modelo, né? É verdade. Modelo, atriz, os homens queriam ser cantores, né? Mas se você... meu irmão é médico e ele tem uma banda de música, sabia? Aí, ó. De médicos. Ainda tem, Dani? Tem, ele toca de vez em quando. Que banda é? Não tem nome, são os amigos. Foi uma banda dos amigos. Porque sempre foi pintado pro músico adolescente, né? Para um moleque que é adolescente, de que música não é uma profissão, né? É verdade. Pelo menos quando eu fui adolescente, no final da década de 80, começo da década de 90, o que era passado pra gente é que ter uma profissão de verdade era você ser CLT, você fazer uma faculdade de verdade. Ou você ser médico, ou você vai ser engenheiro, ou você vai ser advogado. E aquilo sim era você seguir uma carreira. E a música era um hobby. A música é um hobby, a música não é uma coisa de profissão, sabe? Então, você vai querer ser músico? Não, pera um pouquinho. Se você é músico, mas você trabalha com o quê? É verdade. E tinha esse papo sempre. Então, sempre que a gente fala, eu vou querer ser músico. Não, mas como é que tudo bem você dinheiro? Você também querer... Tudo bem você querer ser músico, mas como é que você vai ganhar dinheiro? Você tem que ter uma profissão. Entendeu? Então, a gente cresceu sobre essa ótica, né? A nossa geração era outra, né? Hoje em dia a coisa é um pouco diferente. Aliás, a coisa é muito diferente hoje. Nossa, não posso imaginar, né? Como antigamente, não faz tantos anos assim, as coisas não tinha internet, não tinha Instagram. Não tinha YouTuber. Não tinha YouTuber, ninguém era blogueiro. não é? Antigamente era na raça. Você não tinha ninguém para te ajudar. Se você quisesse fazer sucesso, você tinha que ir lá no Silvio Santos, né? Que era no SBT, nas suas emissoras, cantar
e torcer para o Participar de sucesso. concurso, né? Mas isso é interessante que você fala, porque isso vale para várias profissões e várias atividades hoje. A fórmula que a gente tinha no passado não é uma fórmula que se tem hoje. E a fórmula que a gente tinha na década de 80 é diferente da fórmula que a gente tinha na década de 60, na década de 50, na década de 20. Conforme a evolução e a tecnologia foi se aprimorando, as técnicas de você expor o seu produto musical, ela foi mudando muito. No início do século, a gente não tinha nem energia elétrica, mas não era esse o impasse para se ter música ao vivo, por exemplo. E como é que os artistas no início do século faziam para divulgar o seu trabalho se eles não tinham nenhum tipo de divulgação que a pessoa conseguisse reproduzir o som na própria casa, ou ligasse o rádio e tava lá o som? Como é que fazia isso? Se a gente não tinha como gravar a música nos vinis, então as bandas se apresentavam nas rádios. Então, naquela época, no início dos anos 20, aquela coisa das bandas se apresentarem nas rádios ao vivo, aquelas big bands, aquela E coisa. tudo começava nas igrejas, né? A igreja, pois é, total. Um grande palco, né? Então, acho que quando você fala que, na década de 80, 90, o grande negócio era ir nos programas de televisão, é tudo uma mecânica que na época se adotava. E que você vendia discos. Hoje a gente não vende mais disco e a gente não vai mais no programa de televisão. Sim. Hoje as pessoas geram o seu próprio conteúdo, elas engajam o seu conteúdo nas redes, enfim, e ainda tem uma grande distribuição, isso via streaming. Porém, nada ainda substitui o rádio. Não, né? O rádio é uma coisa louca, né? Não pode. Você pode colocar todos os streamings possíveis aí. É mesmo, mas o pessoal ouve ainda rádio? Ouve. Música na rádio? A bolha tá aqui entre a mesmo? gente. Aqui entre a gente. Chega a costureira lá para costurar o dia inteiro, a primeira coisa que ela faz é ligar o radinho. Chega lá, o pessoal lá na empresa, tal, todo mundo trabalhando, cara, que é um trabalho meio braçal, a primeira coisa que eles fazem, eles não procuram playlist no Spotify. Isso é agora, né? A juventude, a moçada nova. Mesmo a moçada nova. Mesmo a moçada nova. Olha que informação legal, né? Eu também o rádio ainda é a grande roda propulsora da música no Brasil. Nossa. Olha, e vou te falar mais. Às vezes eu escuto aí falar sobre o fim do mundo, né? E esses caras aí, esses da conspiração, que falam, olha, o mundo vai acabar, vai ter apagão, embora tivemos aí realmente apagão, o que eles falam é sempre em ter o rádio. Olha só que interessante, vocês têm que ter um radinho a pilha, que é o que é a forma de comunicação para sobrevivência. Que tipo de Brasil você acha que a gente vive, no qual todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem crédito no telefone, todo mundo tem uma conta em um perfil no Deezer, no Spotify, no YouTube? Que tipo de Brasil é esse? Não é o Brasil. O Brasil é o Brasil do rádio. A nossa bolha, uma parte do Brasil, uma porcentagem do Brasil, tá no streaming, de fato. Só que você imagina todo mundo com uma conta no Spotify, com crédito para acessar a internet. Você acha que todo mundo tem internet no celular? Ah, verdade. Você acha que as pessoas não ficam assim, amor, bota R$15 de crédito para mim, para eu trocar ideia no Zap Zap? A nossa realidade é essa, né? Você acha que as pessoas no Brasil têm um fone de ouvido e elas estão ouvindo Spotify no ônibus, indo pro trabalho, no interiorzão do Brasil? As pessoas estão ouvindo rádio. Mas faz sentido tudo isso que você está falando, porque eu trabalhei na rádio. Pois é. Na 90.7, aqui a Rádio Atibaia. Pois é. Quem me ouvia? Eram essas pessoas. Quem participava do programa? Quem pedia música? Realmente. Hoje, os artistas que mais fazem cachês altos no Brasil são artistas que eles estão populares no rádio. Porque na cidadezinha pequenininha, que tem a radiodifusora que pega, sei lá, 50 rádios locais, tem uma música martelando na rádio toda hora, na hora de trazer um artista pro aniversário da cidade, o pessoal vai perguntar na rádio quem que são os artistas que estão estourando no rádio. Quem são os artistas? São esse aqui. E já direciona total isso. E são os antigãos. Não precisa ser um antigão, sabe? Mas aqui em Atibaia, tem um cantor aqui
Altemar Dutra. Ah, Altemar Dutra. Não adianta você vir fazer show aqui, principalmente carnaval, e não tiver o Altemar Dutra para cantar. É uma coisa incrível. As pessoas querem, as pessoas pedem. É aquela coisa das raízes, né? Que a gente não perde nunca. Falando em raízes, vamos saber a diferença entre sertanejo e country. Vamos lá. Primeiro que assim, Estados Unidos é uma coisa, Brasil é outra. Estados Unidos tem a própria língua, a própria cultura, a própria história. Brasil tem a própria cultura, tem a própria língua, tem a própria história. E são dois países com dinâmicas totalmente diferentes do ponto de vista histórico, certo? Quando Cristóvão Colombo chegou nas Américas em 1492, teve O Beto é Google, olha! Cultura, Cultura pura aqui, hein? É verdade, ele teve uma dinâmica de colonização do território americano, certo? Teve uma colônia, só que não era uma colônia de exploração, uma colônia da Inglaterra. E o Brasil teve outra coisa completamente distinta, né? O Brasil teve uma colônia de exploração mesmo. Sim. O Brasil foi usurpado. Então teve uma outra dinâmica. Então são duas coisas diferentes. A escravidão negra que aconteceu nos Estados Unidos tem uma dinâmica diferente da escravidão negra que aconteceu no Brasil. Duas coisas distintas. Por mais que tivesse cavalo, boi, agricultura nos dois países, porque de fato existe uma intersecção comum de produtividade entre todos os países, e essa é a intersecção comum que de fato tem com relação à produtividade do campo, sendo agricultura, sendo pecuária, sendo criação de animais, enfim. Os Estados Unidos têm a própria língua, os Estados Unidos também têm um jeito diferente, tem um jeito diferente que a cultura negra americana entrou nos Estados Unidos, diferente da cultura negra entrou aqui no Brasil. Além do mais, no final do século XIX, depois do pós-revolução industrial, quando a gente teve um grande êxodo de imigrantes, principalmente da Europa, para vir para as Américas, os tipos de imigrantes e as nacionalidades de imigrantes que entraram nos Estados Unidos é diferente dos imigrantes que entraram no Brasil, certo? Aqui a gente tem muitas colônias de vários tipos de imigração, diferente do que nos Estados Unidos. Quando a gente fala de música country, a música country americana é uma música do campo, que surgiu do trabalhador mesmo, sabe? Dos tipos de lavouras que tinha nos Estados Unidos, que era muito comum, algodão, né? Criação de cavalos, enfim. E os Estados Unidos recebeu muita influência francesa, irlandesa. Isso foi misturando também com os negros que já estavam lá, com os imigrantes. Uma forma de colonização diferente, religiosa, porque isso é bem importante, né? Então, é um jeito diferente que os negros entraram para o catolicismo, de uma forma diferente do jeito que os brasileiros entraram para o catolicismo. Então, a gente tinha... E a igreja tem muita influência na música também. E as igrejas americanas, elas têm muitos cantos. As igrejas negras, elas se fizeram de uma forma diferente aqui no Brasil. No Brasil era uma coisa muito offline, assim, se você vai para Tiradentes, você tem a Igreja dos Negros em Tiradentes, sabe, construída para os escravos, pelos escravos, que é onde era o refúgio dos escravos. Ali, que era uma coisa muito escondida ali. As igrejas americanas é uma igreja aberta, cantando, sabe, assim, aqueles corais, aquela coisa das lavadeiras cantando o tempo inteiro, é diferente da colonização e a exploração dos escravos no Brasil. Dito isso, as músicas foram surgindo simultâneas nos dois países, sendo que a americana com as influências irlandesas, francesas, com os instrumentos irlandeses, franceses, como é o caso do acordeon, do fiddle, que é tipo uma rabeca, que é uma espécie de violino que veio. E o Brasil foi surgindo aquele movimento caipira mesmo, sabe? Da viola de 12 cordas, sabe? De cabaça, sabe? Aquela coisa feita por eles, aquela coisa toda mesmo do caipira mesmo. E aí o jeito deles cantarem, sempre o brasileiro cantando em dupla, sabe? Com um jeito mais agudo, aquele canto, aquela coisa passarinho cantando e tal. E o americano, aquele sempre introspecto, solitário, que tá tocando a boiada. Então são duas coisas totalmente distintas, apesar dos dois usarem chapéus. Apesar da base ser semelhante. Mas... Atividade é semelhante, o figurino semelhante. A cultura também deles, a cultura, né? A cultura americana da música country é uma cultura diferente da cultura sertaneja, apesar de ter essa intersecção por conta da atividade do campo. E saber que nos Estados Unidos a maioria dos grandes cantores que fizeram sucesso vieram das igrejas, não é? Exatamente. Mas no Brasil também.
muitos artistas brasileiros ainda, quase todos os sertanejos, em algum momento gravaram ou citam em suas músicas elementos religiosos. Entendeu? Você pode reparar. Tem uma proximidade. Entendeu? Mas no americano, sempre o gospel conversou muito com a música country. Sempre, sempre. Mas é muito mais escancarado do que aqui no Brasil, por exemplo. Né? Então, nos Estados Unidos, você pega no Grand Ole Opry em Nashville, que é um baita de um teatro, que tem um programa de rádio super tradicional há décadas, e você tem uma programação de rádio semanal, ali 3, 4 vezes por semana, onde vários artistas se apresentam ao vivo, tem a plateia, você assiste, aquele programa é um programa de rádio, falando de rádio de novo. É um programa de rádio nos Estados Unidos, que tem uma super audiência, então você ouve o programa, você ouve os artistas tocando ao vivo, você pode estar na plateia. E sempre se apresentam 4 ou 5 cantores. Dentro desses 4 ou 5 cantores, você pode ter certeza que vão alguns cantores gospel no meio da mistura aí, que estão envolvidos com a música country. E você canta country? Eu canto country porque, apesar de eu ser um paulistano, descendente de italiano, criado no Bexiga, eu canto country por conta da afinidade do country com o rock and roll, porque... então, tem essa afinidade. Tem essa afinidade. Com o rock and roll. Porque a base da música do rock and roll veio do country, né? O country americano colocou esses elementos, colocou o violão, colocou o agito. Então a música country começou a ramificar, ter várias ramificações ali, né? O country teve influência, o blues influenciou no country, o country influenciou no blues, sabe? Era aquela coisa dos hillbillies que tocavam a música de negro, só que eram brancos, então... Sim, porque o Elvis Presley... Ele começou assim, né? Foi nas igrejas, com os negros, e ele misturou o rock and roll com o blues, depois com country. Ele teve essa pegada, né? Teve. O Elvis Presley nasceu numa cidade pequena em Memphis, chamada Tupelo, no Tennessee, chamada Tupelo, e ele ia com 5, 6 anos, ele nasceu muito, muito pobre, e ele ficava assistindo as missas americanas dos negros pelas frestinhas, né? Ali, então ele ficava emocionado e aquilo tocava muito ele, e aí foi quando ele realmente decidiu fazer música, né? E aí ele se deixou influenciar, a influência dele era total do gospel, total das igrejas americanas, tanto é que toda a adolescência dele, ele passava sempre nos bairros negros, sabe, tocando junto com Little Richard, B.B. King, então ele conhecia esses caras e esse era o berço do Elvis, né? E o Elvis nada mais fez sucesso do que sendo um branco cantando música de preto. Né? E foi perseguido. Com aquela coisa do... baixando aquela alma de mexer o corpo, aquela coisa. Sabe, assim, então o Elvis ele se fez por conta disso, né? Esse foi o grande diferencial do Elvis, né? E você se inspirou em quem? Eu tenho tantos artistas grandes, assim. Eu sou um frontman, assim, né? Eu ainda quero resgatar essa coisa de ser um grande frontman, né? Que hoje parece que as bandas não estão muito preocupadas, assim, ou então os artistas não têm tanto uma preocupação de serem cada vez mais completos, por exemplo. E eu tenho essa preocupação de ser um artista completo. Vou te falar, hein, aqui. Essa daqui, quando eu vi foi no teu show. Foi muito legal o show. Gente, ela chegou, Fábio, eu vi, nossa, o show do Beto, até falei, acho que eu já até entrevistei o Beto. Nossa, esse cara, não, tem que vir pro Lucro Rosa, a gente tem que entrevistar. É porque ele toca não só música americana, mas música brasileira também, um rock super gostoso, só musicão, sabe? Eu falei, se ele tirou a Dani de concentração, porque ela é super conectada, legal, né? Ela é super concentrada, eu falei, se ela tirou, o cara é bom. Que essa daqui não... Inclusive, pessoal, dia 22, né? Dia 22 de junho, aqui em Atibaia, vai ter um show aqui da Red Fox. É isso aí, lá da Praça da Igreja Matriz, ali, do aniversário de Atibaia. Você parece o prefeito de Atibaia. Pareço? Já te falaram que você parece o Daniel Martini? Não me falaram. Eu nem o conheço pessoalmente. Parece, assim, um pouco. Parece, sim, o prefeito. O prefeito clone, não, é o Beto. E aí, Beto, você falou das suas inspirações, mas assim, da onde veio a sua maior inspiração para você ser hoje esse cara que
tipo, você atrai todo mundo, né? Você tem uma liga, acho que É que ele próximo. tem uma presença de palco muito grande, sabe? Tem. E com as músicas é bem legal, bem interessante. Na verdade, o Fábio, é uma fórmula, né? É, o produto que eu sou no palco, o produto que a banda é no palco, é um negócio muito pensado. A gente não faz de qualquer forma. A gente estuda que tipo de repertório a gente vai colocar, que tipo de entretenimento eu vou fazer com o público em determinados momentos do meu repertório. E eu tenho que imaginar o que o público vai responder quando eu colocar a música. Uhum. E qual pedaço da música eu vou tocar. Porque se você for ver bem hoje, a cultura das pessoas é de passar música por música rapidinho no Spotify, ouvir 15 segundos. As pessoas se habituaram a ouvir o melhor, a parte mais legal. E não só fazer playlist. Começou com a coisa de você comprar discos na década de 80, 90 e você ouviu o disco inteiro. Aí chegou aos streamings e você foi capaz de pegar uma faixa de um disco com a outra faixa de outro e você montar um disco seu, como se fosse um álbum seu, só com as suas melhores. E hoje em dia isso já tá filtrando ainda mais. O cara ele tá pegando pedaço de cada música e juntando com outros pedaços de música e você tem um grande musicão que são os melhores de Medley, todas chama as músicas, um medley. medley de todas as músicas. Hoje as pessoas nos shows, elas não querem ouvir o solo de guitarra. Uhum. Elas não querem ouvir a parte 2 da É música. E a verdade. parte 2 da música é incrível. Tem É. músicas incríveis. Tem músicas com ponte, que eles chamam dos especiais da música, que é uma parte dentro da música, que não tem nada a ver com o resto da música, sabe? Que eu chamo, aquele é o especial da música. Tem várias músicas que estão isso. E na década de 80, no começo da década de 90, era muito comum isso. Hoje em dia, quando você liga um stream, eu pego as novidades, as pessoas não têm mais, os artistas não fazem mais a segunda parte da música. Geralmente já começa com o refrão direto. Então, é. Pá, começa com o refrão, pra te ganhar em 15 segundos de faixa. Você coloca no streaming, 15 Mas segundos. é um momento que a gente vive hoje mesmo, né? É. Esse fast food. E é isso que É o interessa rápido. mesmo. E eu não posso falar se isso tá certo, se tá errado, porque isso é uma Mas é um evolução. momento, é. Isso é a evolução Uhum. da música. Uhum. E eu nada mais faço do que utilizar a fórmula da evolução da música no entretenimento ao vivo. Ao invés de tocar as músicas inteiras, de cabo a rabo, com o solo, com o comecinho, com a introdução, com aquele bolo de compasso até o cara começar a cantar depois de 30 segundos, a gente já entrega um show dinâmico. Porque a ideia é aprender, né? A ideia é fazer o povo ficar no show. Exatamente. Numa sociedade no qual a música é instantânea, rápida. O desafio do músico é prender o público acostumado com o instantâneo por mais de 1h30 sob sua atenção. Gente, nessa miscelânea toda, como ganhar dinheiro? Como ganhar dinheiro? Pois é. Nossa pergunta. É. Né? Eu também quero saber isso aí. Se vocês souberem. Eu acho que ganhar dinheiro com música é a mesma coisa que ganhar dinheiro com qualquer outra atividade que você está empreendendo. Envolve você conhecer o seu produto, você ser bom no seu produto, você entender quais são as pessoas que podem comprar o seu produto, você saber vender o seu produto, você colocar uma meta de rendimentos na qual vai te basear a estratégia para você criar o seu plano de ação de mercado para quantas pessoas podem comprar o seu produto para que você atinja sua meta de rendimentos. A música funciona... É um empreendimento. É um empreendimento, é a mesma coisa. É um prestador de serviço. Se você é um barbeiro, o que você tem que fazer? Pô, eu tenho que atender 20 pessoas por dia, cortando cada corte médio tem que sair, sei lá, 30 minutos, eu vou ter que colocar um horário de almoço. Você bota a sua agenda, você faz a divulgação, você mostra para o público e você preenche isso aí. Você sai vendendo. Com a música é a mesma coisa. Você acorda cedo, você bola o teu repertório, você entende qual que é o produto que você vai ter. Você tem que ter um produto muito bem montado. O meu show ele tem 1h45 minutos. Eu posso esticar até 2 horas, se for mais assim animado e tal.
E aí você tem que saber exatamente o que você tem naquele produto e quais são as ramificações que você pode ter naquele produto. Não, o show que eu faço para casamento é um show diferente que eu faço no aniversário da cidade. Então você tem que saber modelar os diferentes... Tem uma intenção por trás. Exatamente, você sempre tem que colocar. E você ganha dinheiro com a música da mesma forma que você ganha dinheiro com qualquer outra atividade de prestação de serviço. Mapeando o mercado, criando um bom produto, fazendo um planejamento de rendimento, um marketing e a venda. E a sua banda, você tem quantos integrantes? Somos em 6 no palco. 6. Mas tem uma equipe por trás, né? Tem tudo mais. E vocês estão há quanto tempo juntos, a banda? A banda existe desde 2001. Eu era um menino de faculdade e foi através da faculdade mesmo que a gente se reunia e... Não, mas continua um menino, porque tá enganando a gente. Tá enganando. Eu continuo um menino depois de 24 anos de banda. Você vê, acho que cantar deve ser bom, rejuvenesce, né? Cantar rejuvenesce. Rejuvenesce. O problema é o que você faz por detrás. Você bebe, você fuma, você come, entendeu? Aí o pessoal vai enfiando um monte de coisa. O cantar, você pode cantar à vontade. Se você se alimentar mal, se você dormir pouco, não fizer exercício físico, não beber água, você pode cantar o que for. Não vai te rejuvenescer. E assim, você tem preferências quando alguém te contrata de shows, assim, ou você topa tudo aí, vai ver qual que é o que a pessoa espera do repertório, como que você... Geralmente, como eu estou num segmento muito nichado, que é na música country americana, as pessoas que me contratam, elas já sabem o que elas vão comprar, né? Não adianta eu ir no barbeiro... As pessoas não querem mudar, né? Olha, você é bom nisso, mas eu gostaria daquilo. Nunca aconteceu isso. Não, nunca aconteceu. Às vezes, o que acontece, e é comum acontecer, quando contrata para um casamento, a noiva fala, olha, eu acho que essa música, tem uma música minha que é de tal artista americano, de tal banda, que é minha música e do noivo. Será que você pode tocar? E aí a gente tira. Se eu não tocar com a banda, eu tiro só para tocar naquele casamento, não tem problema nenhum. A gente adapta o produto, lógico, né? Mas, em geral, as pessoas já sabem o que vão contratar quando contrata a banda, porque é muito nichado, né? Não adianta eu ir num açougue, né, e querer comprar tofu. Entendeu? As pessoas não vão contratar uma banda de country querendo ouvir outra coisa, até sabe? Até que vai, o rock rola também. Mas apesar do meu show ser um show muito variado, eu entrego a música country e a gente faz isso com o chapéu na cabeça. Ai, que legal, né? Entendeu? Eu faço de todos os estilos, eu acabo fazendo. O americano faz isso. Se você vai num show nos Estados Unidos, em geral, muitos artistas colocam músicas de vários outros artistas americanos de vários outros estilos. É normal isso. O americano, ele é plural. Ele louva a sua própria cultura com diferentes estilos dentro do próprio show. E o que você acha do brasileiro? Eu acho que o brasileiro é muito preconceituoso com o próprio estilo. Sério? Eu acho que o brasileiro que ouve rock americano, ele se recusa a ouvir MPB. O cara, não, música brasileira não gosto. Falou o José da Silva. Tem muito preconceito. Né? Crescido no Brasil. Mas tem mesmo. Que fala português, né? Que vai pra Praia Grande, que vai curtir as férias no Nordeste, que não gosta da música brasileira. O negócio dele é a música americana. Nossa, infelizmente tem, né? E eu também acho que o brasileiro é muito preconceituoso, infelizmente. O brasileiro é muito preconceituoso com a própria música. E a partir do momento que eles veem uma banda country, chapéu na cabeça, também cantando músicas em português, fica num certo dilema de, cara, será que eu gosto mesmo do americano, mas esses caras estão tocando em português, e tá agradando, as pessoas estão achando legal. Mas como é que eles estão tocando música em português, com violino, com banjo, com violão, e logo depois de ter tocado um Alan Jackson, eu vou tocar um Paralamas, sabe? Assim, então, as pessoas ficam confusas e algumas delas ficam com preconceito. Mas o preconceito, ele é teórico, ele não é prático, ele é ideológico. É o cara assim, eu não posso gostar disso pelo que isso luta, significa. Né? Ele luta contra. É que, coitado, ele não sabe que lá fora, eu morei 5 anos e fui para vários países.
Cara, o que eles tocavam de música brasileira? Eles adoram. É uma loucura, sabe? Nova York, todo ano tinha lá no meio lá do Times Square as bandas brasileiras. Todo ano. Ai, se não tivesse o americano, o europeu. E até filmes, né? Tem muitos filmes. Gente, é uma loucura. Eles amam. E você quer saber? Eu até passei vergonha, porque tinha música que eu não sabia cantar. E o pessoal, pô, mas você é brasileira, não sabe cantar essa música? Todo mundo cantando. E eles cantavam. Sabe aquela do Michel Teló? Nunca me esqueço. Que eu até fiquei cansada daquela música. Dentro da universidade lá. O pessoal ouvia e ficava lá dançando e me chamavam, vem cá cantar, ela é brasileira, vem cantar. Quer dizer, esse cara aí, um exemplo, né, desses brasileiros aí, falta informação. Eu acho que falta informação de que o Brasil na minha opinião, é o Brasil com maior cultura. A gente tem cultura de todo tipo e que lá fora eles admiram a gente demais e a gente não valoriza o que nós temos. Isso é uma pena, porque eu acho que é falta e até falta de informação. E o brasileiro, ele está muito habituado a pegar vários estilos de músicas do mundo, colocar letras em português e criar um novo estilo. O brasileiro está habituado com isso, sabe? De você incorporar uma salsa e colocar uma letra em português, sabe? Transformar aquilo numa outra coisa, né? E isso vale para música country. Desde a década de 80, tem gente fazendo country brasileiro em português. E levando o country com a sonoridade country, chapéu na cabeça, cantando música em português. Em português, né? Para você ver. Isso desde a década de 80, década de 70. Quando você pega... tem alguns nomes tão conhecidos assim na Jovem Guarda, quando você tem o como é que era o nome dele? De bigode, que era da Jovem Guarda. Puxa vida, cara. Eu não vou falar. Que cantava Ele é o Bom. Não lembro. A gente pega estilos. Tem um cara nos Estados Unidos, um brasileiro, chamado Jesse Lee Jones. Ele é brasileiro, ele tem um bar em Nashville, na Broadway Avenue. E ele, Jesse Lee Jones, de Diadema. Imagina, eu acho que é de Osasco, se não me engano. E ele abriu um bar em Nashville. Lá, e ele canta em português. Ele gravou um disco que uma das músicas é uma música country em português. E você vai falar que não é country? O cara gravou lá, botou uma faixa com a sonoridade, mas com a língua portuguesa num álbum inteiro country, é um country brasileiro, é um country em português. Eduardo Araújo. Eduardo Araújo sempre foi um cowboy que cantava country em português. Este era o country brasileiro. O country brasileiro existe desde o final da década de 70. E não tem nada a ver com a música sertaneja. E não tem nada a ver com a música sertaneja. É country brasileiro em português. Centenas, ou melhor, dezenas de artistas gravaram country em português. Se você pegar Chitãozinho e Chororó, no final da década de 80, início da década de 90, tocando no Olímpia com Billy Ray Cyrus, que é o pai da Miley Cyrus, cantando Jeito de Cowboy no Corpo de Mulher, fazendo um medley na música, no final da década de 80, começo da década de 90, isso, cantando Don't Tell My Heart, My Achy Breaky Heart, e no refrão seguinte entra o Chitãozinho cantando Jeito de Cowboy no Corpo de Mulher. É country em português, é country brasileiro. São dezenas de artistas fazendo country brasileiro desde a década de 80. E acho que o pessoal pensa que é sertanejo. Tem muita gente que Tem pensa. gente cética. Existe muita gente que faz, não existe country brasileiro, não existe country em português. Tudo bem, então o cara vai ouvir o Billy Ray Cyrus com o Chitãozinho e Chororó. A parte que o Billy Ray Cyrus canta é country americano. Quando o Chitãozinho e Chororó começa a cantar, aí a música virou sertaneja, entendeu? Aí depois ela acaba com country de novo, entendeu, cara? Quando ele canta. Se canta os dois juntos, fica um negócio meio flex, fica híbrido. Não sei se é sertanejo, se é country, eu tenho que selecionar que eu vou Não, escolher. e eu tô vendo aqui, como você
conhece, hein? Você conhece tudo. Aliás, é um Google, né? Porque você está falando nomes, datas aí, que eu tenho certeza que tem muito artista aí que não tem ideia, principalmente os novatos aí. E aí a minha pergunta, né? A nossa pergunta aqui, porque eu já tinha combinado de fazer essa pergunta com a Dani. O que você acha hoje dos músicos hoje, da música da atualidade? Bom, primeiro é o seguinte, eu não tenho ainda um projeto que seja mainstream, certo? Na verdade, eu tenho uma banda muito conhecida dentro do segmento da música country, inclusive é conhecida no Brasil por ser uma banda de música country. Eu consigo muito mais falar dentro do meu estilo musical e dentro do estilo que eu estou mais presente. Por mais que eu esteja dentro dos rodeios, das feiras agropecuárias, eu tenho como te falar como o segmento da música tem evoluído dentro destes segmentos, e eu acho que existe muita influência hoje, atualmente, da música country. A gente tem vários artistas brasileiros gravando country americano e gravando com qualidade. As pessoas estão gravando com qualidade, estão gravando, estão mandando mixar lá fora, ou então tem muitos produtores no Brasil se especializando em música country. E a gente pega grandes artistas americanos gravando música country. Só que existe uma grande diferença entre o artista americano que não é do country gravar country. A gente pega Post Malone, a gente pega Beyoncé, sabe? A gente pega alguns artistas americanos que antes não gravavam country, que agora estão gravando country. É que tá uma moda, né? Tá uma moda. Só que é o artista americano gravando algo de sua própria cultura. Aqui no Brasil, a gente tem artistas brasileiros querendo gravar algo da outra cultura. E tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Porque a música, ela tem esse intercâmbio cultural e rítmico que é muito rico. Então, quando a gente pega artistas brasileiros gravando country americano, a gente nada mais está vendo do que artistas brasileiros que pegaram a música country como viés dentro do rock and roll, como viés dentro do sertanejo, como utilizaram o country como grande gatilho para gravar algo que não está no hype apenas no segmento da música, como está na moda, como está no comportamento, como as pessoas hoje compram muito mais caminhonetes, sabe? Como as pessoas agora querem ter o contato com o campo, querem ter contato com cavalos, as pessoas querem viver esse Engraçado universo. que influencia isso, né? Eu vou falar uma coisa, eu tenho um filho de 24 anos, e o meu filho sempre se vestiu super clássico, ele sempre gostou de calça bolsa faca, camiseta polo, sabe? Calça jeans ele não usava. Agora, ele tá todo influenciado por esse country. Ele tá andando, ele fala que ele é o lenhador agora. Xadrez. Então ele usa a camisa xadrez. Quando eu comprava a camisa xadrez pra ele antes, ele falava, mãe, que coisa horrorosa, que feio. Agora ele usa a camisa xadrez, usando bota, calça jeans. E tá influenciado pela... Ele manda pra mim umas músicas country pra ouvir. Ele tá sendo influenciado por causa dessa onda, né? Não é nada bobo, porque posso te falar? Eu acho que é demais isso. É o tipo de música que, sinceramente, nunca deveria acabar. Porque fala de terra, de raiz, de gente, não é? Não é uma coisa eletrônica. Eu curto, meu filho é do eletrônico. Eu também gosto. Eu não tenho nada contra nada, porque eu acho que música, cultura, isso só enriquece. Mas, assim, quando você fala da terra, animais, amor, sentimento... E o ritmo é muito gostoso, eu acho né? isso tão vivo, vivo, né? Te dá uma vivacidade, acho que é isso. É verdade. Essa energia dá uma vontade. E se você não sabe, você vai pra pista, né? Ela foi, não foi? Você foi, né? Pra pista. Porque, assim, puxa, né? Puxa. O country, ele jamais vai morrer pro americano, assim como o sertanejo jamais vai morrer pro brasileiro. Verdade. Assim como vários outros estilos nacionais não vão morrer por aqui, porque fazem parte da nossa biblioteca cultural, da nossa raiz. Assim como você não vai conseguir tirar nunca o axé da Bahia. Exato. Você não vai conseguir tirar a música gaúcha do Rio Grande do Sul, sabe? Essas tradições. Não sai. Você não sai. A música country, ela sempre vai estar em evidência lá nos Estados Unidos. E quanto mais gente a gente tiver viajando para os Estados Unidos para fazer negócio, para curtir a cultura americana, e quanto mais a cultura americana também estiver enraizada aqui no Brasil,
a música country estará aqui no Brasil também. E eu queria saber de você o que você acha. Vamos falar aqui de Atibaia um pouquinho. Como que você acha que está a cultura? Você acha que tinha que melhorar com relação à cultura musical? Qual a sua ideia? Se hoje você fosse até um prefeito da cidade, o que você alteraria ou não? Bom, primeiramente, eu gostaria de ter mais contato, assim. Eu não consigo te dar uma resposta muito precisa, porque eu não conheço o plano de cultura da Secretaria de Cultura atual do município. Eu viajo muito com a banda, então eu também não participo dos eventos culturais da cidade, tanto quanto eu gostaria de participar. Consigo participar na medida que eu tô aqui na cidade, junto com meus filhos, e aí tá acontecendo alguma coisa ali e aqui, e a gente consegue ver o que tá rolando. Eu vejo a cidade de Atibaia uma cidade muito rica, com um espaço muito grande para o desenvolvimento da cultura, principalmente envolvendo o turismo. Eu acho que as pessoas podem visitar Atibaia não só pelos pontos turísticos, mas como também pela parte cultural que a cidade tem a oferecer. E ela é muito rica, porque eu conheço muitos grandes artistas e eu vejo Atibaia como um polo de samba, por exemplo. Eu vejo muita gente fazendo samba muito bom aqui em Atibaia, samba tradicional, sabe? Samba de calçada, sabe? E isso é uma coisa tão gostosa, sabe? Assim, então, mas como eu te falei, eu não conheço o plano de cultura municipal, plano municipal, não conheço essa parte da gestão pública, mas eu me coloco totalmente à disposição também para trocar essa ideia e que eu puder também somar, também estou super, super parceiro e agradeço demais a prefeitura também ter aberto o espaço, ter convidado a Red Fox para fazer parte do aniversário da cidade, através da Secretaria de Que Cultura. é dia 22. Agradecendo ao padre Ricieli, que é um grande fã da banda, que ele foi pessoalmente fazer o pedido para que a banda tocasse do lado que bom saber. da matriz ali. Então, eu tenho grandes parceiros, o Rui e Thiago Legal. também da secretaria, que deu uma força também. E pra gente colocar um pouco, porque apesar da banda rodar o Brasilzão, pô, eu moro aqui, é minha cidade, cara. Claro, Então, nada mais justo do que, pô, eu fazer o som pros meus amigos. Claro, Né? é verdade. Por isso que a gente está muito feliz com isso. Dia 22, né? Sim. Aniversário da cidade de Atibaia. Vai ter aí como que fala de novo um pouquinho do seu repertório para o dia 22. A Red Fox vai apresentar um repertório bem variado. Eu vou passear bastante com a música country. Vou contar também com a participação das dançarinas do Arte e Expressão, que são lideradas pela professora Lúcia Weber, que é uma mulher fantástica nisso, e que por acaso estudou na mesma escola que eu, lá em São Paulo. A gente tem duas escolas, a gente estudou no Pequenópolis, no Brooklyn, depois no Santo Estevão. Nossa, coincidência. É uma coincidência surreal. Se eu contar essa história, é muito maluca. E aí todas as meninas que vão dançar com a gente lá, que me adotaram, porque eu tenho feito jazz com elas, né? Então, pô, as meninas, TD, a Ana Paula, a Bia, a Larissa, a Amanda, a Lorena, as meninas, a Elisa. Cara, essas meninas, a Angélica, com a Noemi também. Então, eu quero agradecer todas elas aqui, do fundo do meu coração, pela minha acolhida ali. Como é difícil colocar... A Lúcia esteve lá no live, no podcast. Como é difícil pegar um homem parecendo um tijolão pra fazer jazz, assim, junto com as meninas super feras, assim, pra me soltar mais no palco, pra eu entender melhor o movimento. Foi difícil, então? Tá sendo um baita de um desafio. Pô, cowboy, chapéu na cabeça, dançando jazz, assim. Broadway, total, assim, cara. Aí as meninas botam a perna lá em cima e eu tô esticado, assim, cara. Mas tá sendo ótimo pra mim, no palco tá sendo super rico. Que bom. Porque se eu quero ser um artista completo, se você quer ser uma profissional completa, se você quer ser uma escritora completa, se você quer ser uma escritora completa, você tem que entender de literatura. Você tem que entender de vocabulário. Você tem que entender do emocional, de como você usar todas aquelas palavras para você amarrar o sentimental das pessoas. Fazer aquela Carlos Luiz Safon, sabe? Aquela coisa assim de conseguir
prender as pessoas com ali na escrita. certeza. Fora isso, você ainda tem que pegar o seu produto e você tem que saber oferecer numa editora. Você tem que saber vender o Tem seu que ter produto. aquela intenção por trás, A né? intenção por trás, você tem que saber, você tem que colocar o plano. Sim. Não adianta eu querer ser o maior artista do Brasil, porque eu falo isso assim, qual que é o seu objetivo? Eu quero ser o maior artista do Brasil. Oh, legal. As pessoas podem achar que eu estou sonhando alto, mas se eu coloco uma meta lá em cima, Com qualquer certeza. passo que eu dou naquela direção Com já me tira de onde eu tô. É. Uhum. Né? Então, pô, eu tenho que cantar bem, eu tenho que vender bem a banda, eu tenho que estar bonito, eu tenho que ter um preparo físico para não Sim. cansar no meio do Excelente show. performance. Eu tenho que ter uma performance e eu tenho que saber dançar Com no palco. certeza. Eu tenho que saber ocupar o Um meu espaço. Uhum. E mesmo nas músicas lentas, fazer com que as pessoas continuem olhando para mim Uhum. e exercitar o magnetismo através da minha expressão Não, mas corporal. você é extremamente magnético. Não, é É. extremamente. Tem uma voz maravilhosa, né? Tem, muito. Um sorriso, Aí. claro que vai Super encantar. carismático. É trabalhado, né? Tudo é trabalhado. Tudo é né? trabalhado. E você falou tudo isso, gente. Olha só, né? Que a gente está falando do tema aqui do programa, como ganhar dinheiro Pois é. É. com a música, né? Tem que investir. Mas serve para qualquer área, Fábio. Tem Aham. que se preparar, né? Você ser um bom profissional, você tem que ser completo. Você não pode entender só do que você faz. Não pode. Uhum. É porque senão você vai ficar na média, né? É. Você conhece um monte de músico talentoso que tá andando com um carro com IPVA atrasado, cacareco, que não consegue, tem um ovo na geladeira. Uhum. E talentoso que você fala, mas esse cara devia estar na televisão. É. Mas por quê? Porque ele entende muito de música. Mas só. só entende de Uhum. música. É. Sim. Você fala assim, Perfeito. Só. você fala assim, pô, tem uma escritora talentosíssima, hiper talentosa. Cara, é lindo, cara. Só que, cara, ela mora num apartamento, um cubículo, tem 23 gatos, sabe? Ela vive a semana inteira com alface, assim, não tem onde cair morto. Porque ela é excelente escritora, mas ela é só escritora. Se você quiser empreender hoje, não é no Brasil, é em qualquer lugar do completo, mundo, né? você precisa entender de tudo. Uhum. Você não só precisa entender de música, entender de literatura, de manicure, você precisa ter uma educação financeira, porque você precisa entender para onde vai entrar o dinheiro, para onde o dinheiro vai sair, o que você vai fazer com o dinheiro que entrar, como é que o dinheiro vai sair. Você precisa saber contabilidade, porque você precisa saber emitir uma nota fiscal. Sim, sim. Você precisa saber, você precisa entender também de marketing, quem que vai ver meu produto, quem que vai comprar o meu produto. E o mais importante, você precisa saber precificar o seu produto. Uhum. Você precisa colocar na balança a sua vontade de vender o produto, de seu produto estar na mão das pessoas, com a sua vontade de ganhar dinheiro. Se sua vontade do seu produto chegar na mão das pessoas, seja a música, nossa, tô com muita vontade de vender, aquele show vai ser incrível, eu toco até de graça. Toca de graça, É, não dá, né? entendeu? Então, você precisa mensurar a sua vontade de tocar com a sua vontade de ganhar dinheiro. Você precisa mensurar a sua vontade do teu livro estar na mão das pessoas com a vontade do valor que as pessoas vão pagar no seu livro. Sim. Você precisa saber Mesmo essa... porque É. tudo isso é motivação. Você imagina se você não tem essa questão financeira incluída, porque tudo que você faz não dá para ser de graça. Não. Isso é a motivação. Porque o fato de ter valor no seu produto, isso te motiva a ser melhor, a estudar. Você está fazendo dança, uma coisa que você nunca pensou, mas você falou, eu vou agregar isso porque vai melhorar o meu show. É a motivação. O que é mais motivador para você? O aplauso ou a sua conta bancária? Posso te falar? Eu como o aplauso, mas assim, tem uma coisa que do aplauso eu tenho certeza que vai encher a minha conta bancária. Por quê? Porque eu tenho certeza que aquelas pessoas, quando for olhar, ouvir o meu show, estar participando, elas vão chamar mais tantas outras pessoas. Então, o aplauso é fundamental. É que você não pode focar só no aplauso. Aí vem outras coisas, né? Igual nós aqui, nosso trabalho. Nós entrevistamos várias pessoas, né? Nós dependemos de vocês.
Mas a gente não depende só de vocês. A gente depende da gente, da equipe. Nós temos uma equipe aqui maravilhosa que está aqui, que ninguém está vendo, mas está trabalhando pra caramba. Então, assim, tudo tem a motivação. A motivação vem daquele prazer que você recebe. E o prazer não é a conta. Desculpa, as pessoas podem até debater comigo, mas não. É a consequência. E o que vende? O que hoje você fala assim, eu vou comprar esse produto porque você entender a experiência que outras pessoas tiveram com o produto. É o prazer. Hoje em dia, o público está conectado. Você não compra nada hoje na internet se você não lê os comentários. Sim, exato. Então, hoje, não basta você ter um bom produto, você tem que ter um produto comentado. Não basta você oferecer na internet o show de uma banda bonita. Se você não mostrar o público vibrando Por que no seu você tá show. aqui? Exatamente. Então então não adianta você. Ninguém mais compra um produto pelo produto bonito que ele é. As pessoas pelo que é falado. As pessoas compram o produto pelo que o produto é falado. Na música, não adianta você mostrar que você é uma banda bonita. Você precisa mostrar que você é uma banda bonita. Sim. Mas se você não mostrar no vídeo tem que ter resultado, né? Maluco por você, porque as pessoas vão olhar aquilo e falar assim, eu quero estar ali, cara, no meio dessa galera, porque eu quero ver esse cara ao vivo. Exato. Eu quero estar no meio, se esse povo... Eu quero ter essa sensação que essas pessoas estão tendo. Exatamente. Então você não consegue... Não adianta você fazer um vídeo lindo da sua banda tocando se você não mostra o público reagindo. E se você mostra 3 pessoas só cantando, não serve para a experiência que você quer comprar. Tem que ter resultado. Se você quer comprar loucura, você quer comprar experiência, você quer comprar vivência, você quer comprar você sair do corpo como aquelas pessoas que estão no vídeo estão saindo. Entendeu? Não adianta você mostrar uma banda que executa. Se você não mostrar a galera tendo a experiência, absorvendo a experiência, dançando em massa e louvando o artista, curtindo o artista, não vai vender o show. Pode vender 3 ou 4 vezes, mas não volta. Bom, muito bom a nossa conversa. Já vai... Falei muito, né? Infelizmente chegamos ao final. Eu quero avisar, gente, eu sou prova social do show do Beto Garja. Um show super dançante. Ela é o comentário, sabe aquele comentário? É só musicão, a gente fica dançando 2 horas sem parar. Ela veio toda empolgada. Foi muito bom. Então, Beto, quero te agradecer e pedir para você deixar o teu arroba, o arroba da banda também, os seus últimos comentários. Bom, primeiro, obrigado pelo espaço. É sempre desafiador falar de negócios, né? Porque a gente está abrangendo todas as áreas e achar uma intersecção no qual a gente possa utilizar a música como gatilho para falar de todos os negócios, realmente é muito útil, e que esse papo seja muito útil para você que queira empreender, queira fazer o seu negócio, você que esteja criando coragem para montar o seu próprio negócio, que esse papo de música também, e que a gente sempre quer muito mais vender, porque a gente quer mostrar o nosso trabalho do que quer ganhar dinheiro, então acho que isso vale. Obrigado, Fábio. Obrigado, Dani, querida. Obrigado vocês. Eu vou deixar meu arroba. Quem quiser ver um pouquinho o que a Red Fox faz, inclusive com a reação do público, tá lá no Instagram da banda. Que é o arroba Banda Red Fox, REDFOX. E quem quiser me seguir é o arroba Garja, GARJA, que lá eu coloco a minha rotina diária na minha construção de ser um grande artista, envolvendo esporte, envolvendo alimentação, envolvendo aperfeiçoamento técnico, na minha busca de ser um grande artista, busca incessante. Já é o maior, É o maior, eu já vou seguir, quero ver como que ele dança também, jazz, estou curiosa. Gente, eu vou dar um recado aqui para o meu primo, que é prefeito de uma cidade do Paraná, 1º de maio, prefeito! Olha, Bruno Santa Rosa, querido primo, olha aqui, você tem um puta talento aqui de Atibaia para você chamar para o próximo... Porque lá em Paraná tá cheio de eventos, né? Country lá, né? Eu vou fazer agora dia 15, vou fazer o Baile da Rainha lá de Ribeirão Claro, depois eu vou estar lá em Jacarezinho no mês que vem também. Paraná é ótimo. Tua agenda deve estar cheia, lotada, mas acho que o ano que vem tá para te encaixar lá no 1º de maio. Ó, primo,
Tá aqui, chama aqui o Beto. E, gente, finalizamos aqui o Lucro Rosa com essa super estrela aqui. Eu tô super feliz hoje. Não vejo a hora de ir pro aniversário de Atibaia, dia 22, que vai ser nosso aniversário, vai estar lá o Beto. E deixar aqui para vocês, olha, compartilhe, dê seu like e passe este nosso podcast aí para os seus amigos, e vocês que são de Atibaia, de toda a região, vem aqui para o aniversário de Atibaia, que vai estar quentíssimo com o Beto Garja. Um beijo e até o próximo podcast. Obrigada, tchau, tchau.